ano, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos dar continuidade aos estudos sobre água, agora conhecendo as diferenças entre água doce, saloba e salgada. Aqui na apostila, na página 12. Vamos lá. A água dos mares e oceanos contém uma grande quantidade de sais dissolvidos. Por isso, ela é chamada de água salgada, por conta desses sais. A água da maior parte dos rios, lagos, lagoas, geleiras e aquíferos contém uma quantidade muito menor de sais dissolvidos. E é por isso que é chamada de água doce. E é esse tipo de água que nós bebemos após receber o devido tratamento na estação de tratamento de água. Aí aqui nós temos duas imagens que se referem aos rios Amazonas, na região norte do Brasil, na primeira foto, que a água é doce. Já a segunda foto é um mar, que é a praia do Caldeirão em Florianópolis, que é um exemplo de água salgada. Já nos manguezais e em outros locais, a água é chamada de saloba. A água saloba tem uma quantidade maior de sais que a água doce, porém essa quantidade é menor do que nas águas salgadas. Então fica ali aquele meio termo entre água doce e água salgada. Daí chamamos de água saloba, tá bom? Aí aqui nós temos a imagem mostrando um manguezal e a água saloba. Os manguezais ocorrem em locais onde a água do mar se encontra com a água dos rios. Nesses ambientes ricos em nutrientes, muitos animais se reproduzem e seus filhotes se desenvolvem. Por isso, esses manguezais são conhecidos como berçários naturais. Um exemplo de animal que se desenvolve nos manguezais são os caranguejos. E aqui, por essa legenda, foi possível perceber que a água saloba ela é formada pela união entre a água de um rio, que é doce, e a água do mar, que é salgada. Daí uma se mistura na outra, gerando essa situação da água saloba ter mais sais do que a água doce e ter menos sais do que a água salgada. Ela está ali no meio do caminho, tá bom, pessoal? Continuando aqui na página 13, está dizendo que 97% de toda a água do planeta é salgada, 97%. Dessa forma, apenas 3% corresponde à água doce. E desses 3%, a maioria está congelada nas geleiras. Então, o que sobra para a gente é uma quantidade muito pouca, que é a água que nós temos nos rios, nos aquíferos, nos lagos, que depois de tratada é a que utilizamos nas nossas necessidades básicas do dia a dia. Então, como temos uma quantidade de água disponível muito pequena para o nosso uso, nós devemos economizar e também não poluir ou contaminar a água, para evitar que ela fique imprópria para o consumo e também para evitar que venha a faltar. Vamos só pontuar então a diferença entre poluir e contaminar. Poluir é através de poluentes, que são substâncias químicas que podem ser prejudiciais aos seres vivos e também ao meio ambiente, como, por exemplo, os resíduos de uma fábrica quando são jogados em um rio, por exemplo. Já os
a contaminação se dá pelos contaminantes, que são agentes biológicos, ou seja, micro-organismos que podem causar doenças, como, por exemplo, as bactérias. Daí, nós temos esse esquema aqui, ó, esse desenho, que representa a quantidade de água total do planeta. Nós temos aqui esse gráfico de pizza, onde a parte azul mais escura corresponde à quantidade de água salgada que nós temos, aqueles 97%. E a fatia mais clarinha, azul clara, corresponde à nossa água doce, que é apenas 3%. Se a gente for comparar isso em uma garrafa de 2 litros, dessa garrafa de 2 litros, apenas um copinho pequenininho de 50 ml representaria a parte de água doce que temos no planeta. Lembrando que a maioria está congelada nas geleiras. Aqui tem um exemplo de uma geleira e está dizendo o seguinte aqui na legenda, que é a geleira Perito Moreno, localizada na Argentina. Mas as geleiras não devem ser vistas como uma alternativa para a obtenção da água doce, porque para manter o equilíbrio climático é muito importante que essas geleiras continuem nesse formato, porque o derretimento das geleiras, elas causam toda uma alteração no nosso planeta, como, por exemplo, a elevação dos níveis dos oceanos, o que alteraria as correntes marítimas e causaria diversos problemas. Por exemplo, esse avanço do mar nos calçadões nas praias. Vocês com certeza já viram calçadões destruídos pelo avanço do mar. Isso ocorre também pelo derretimento das geleiras, porque está acontecendo, esse aquecimento do planeta. Com esse aquecimento, as geleiras vão derretendo e quando ela derrete, ela está dentro do mar. Então, é mais volume de água para dentro desse oceano. Daí vai avançando nas praias e vai causando uma série de desequilíbrios ecológicos. Agora vamos entender essa curiosidade aqui na seção Você Sabia, na página 13. Sentir sede é sinal de que o nosso corpo precisa de água. É um alerta que o corpo dá, dessa necessidade de água. A água que bebemos é transportada pelo sangue para todo o corpo, como vocês já sabem. Contudo, se bebermos água com muitos sais dissolvido, de uma água salgada, por exemplo, a quantidade de sais minerais no sangue vai aumentar. Com esse aumento, o nosso corpo, para manter o equilíbrio, ele começará a perder água, produzindo mais urina. Lembra que a urina faz a filtragem, A urina vem dos rins e os rins faz a filtragem do nosso sangue. Esses sais minerais serão filtrados no rim, produzindo a urina. É por isso que em situações de sede extrema, como de pessoas que estão perdidas em alto mar, tomar água salgada não é uma boa opção, porque ao invés de hidratar, essa água do mar vai provocar uma desidratação e essa desidratação vai provocar mais sede. Agora vamos para as nossas atividades, aqui na página 14 e 15 da apostila. Na página 14, começa a seção lápis na mão, que vocês terão 3 imagens aqui na lateral da página, essas 3 imagens, e dentre elas, vocês vão ver
qual corresponde à fonte de água mais próxima da casa de vocês. Aqui da minha casa, por exemplo, a fonte de água mais próxima é um rio. Daí vocês irão colar aqui na página 15 esta imagem que corresponde à fonte de água mais próxima da sua casa. E irão preencher a ficha de acordo com essa água que está perto de vocês. No exercício número 2, vocês farão a leitura aqui das perguntas referentes à imagem do piquenique para responder no caderno o que precisar de espaço para responder, porque aqui na apostila não tem espaço. Então, o que precisar, respondam no caderno fazendo o cabeçalho. E no exercício número 3, referente a maneiras de economizar a água que vocês já utilizam na casa de vocês. Então, é só marcar X nas formas de economizar água que você e sua família já utiliza em suas casas, tá bom? A aula de hoje termina por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Grande beijo para vocês!